Juízes capítulo 16, a partir do versículo 1. E foi Sansão a Gaza. Eu vou ler na minha tradução, aqui pode ser um pouquinho diferente, mas o texto, você vai ver que é a mesma história. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta. E entrou a ela, e foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, e então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até meia-noite. E à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, levou-as para cima até o cume do monte de fronte a Hebrom. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o, e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e até daremos, cada um de nós, 1.100 moedas de prata. Disse, pois, a Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força? Com que poderia ser amarrado para te poderem afligir? Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não tivesse seco, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda estavam secos, e amarraram-no com elas. E o espia estava com ela na câmara interior. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele quebrou as vergas de vimes, como quem quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. E assim não se soube em que se consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim, me disseste mentira. Ora, declara-me agora, com que poderia ser amarrado? E ele disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas. E disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia que estava na câmara interior, então as quebrou dos seus braços como a um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim, me disseste mentira. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres 7 tranças do cabelo da minha cabeça com os liços de teia. E ela fixou em uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do sono, arrancou as estacas das tranças tecidas justamente com o liço de teias da teia. Então ela disse: como dirás? Tenho-te amor, não estando comigo o teu coração. Já 3 vezes zombaste de mim, ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias, quer dizer, não foi um dia só. Isso não aconteceu de manhã, de tarde, de noite. E acabou a história. Isso foi dia a dia. Foi algo alimentado durante dias, semanas talvez. Onde ele se deitava com ela e todos os dias ela estava ali, enchendo o saco do cara para saber como enfraquecer cada vez mais Sansão. Importunando-o todos os dias com suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Tem gente que consegue
deixar nossa alma angustiada. Tem gente que enche a paciência do outro ao ponto de destruir a alma do outro. Não tem santo que não reaja a uma pessoa que fica importunando. Versículo 17. E descobrindo-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca passou uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, e se ia a minha força, e me enfraqueceria, seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre o seu joelho. Você já deitou no colo de alguém? É bom? É bom. A minha filha às vezes chega do trabalho e ela senta no sofá e eu deito no colo dela. E ela fica fazendo um cafuné em mim. É tão bom. É tão gostoso. Né? Você está no colo de alguém? Olha a estratégia que ela usa. E versículo 19. Então ela fez dormir sobre o seu joelho. Ela botou ele no colo. Bichinho, né? Um menino, né? Um menino aqui. E chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do seu cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo. E retirou-se dele a sua força. O versículo seguinte é o mais grave, o mais pesado, um dos mais pesados que eu encontro na Bíblia, aos meus olhos. E disse ela: os filisteus vêm contra ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Na minha tradução assim: porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Talvez a coisa mais triste na história de um homem e de uma mulher é você não perceber que o Espírito Santo não está mais com você. É você não perceber que a tua força foi embora. Porque você está brincando com a palavra e com a presença. Você adota uma teologia de fundo de quintal, de fim de feira, a preço de banana, onde você acredita que a graça ela se torna algo barato e você pode fazer o que você quiser, como você quiser, que Deus ele vai continuar com você, caminhando com você do jeito que você acha que você quer caminhar. E nessa teologia do eucentrismo, onde você se coloca sempre no centro e você acha que o mundo orbita ao teu redor, Jesus, Deus, o Espírito Santo, o reino, a palavra de Deus está em órbita, onde você se torna o centro da palavra e não Cristo. Ele não deixa de ser o centro. Cristo deixa de ser a exegese da palavra e você se torna essa exegese fraca, fria. Eu uso uma palavra, mas é muito pesada para usar. Uma exegese vira-lata, uma palavra mais bonita. Aquela exegese de rua, de esquina. E você começa a acreditar que, Deus me perdoa, e eu posso cometer o mesmo pecado 10, 15, 20 vezes. E o Senhor, Ele vai me perdoar porque Ele entende, Ele sabe a minha fraqueza, Ele sabe o tamanho do esforço que eu estou fazendo. E de forma nenhuma eu vou perder a presença dEle na minha vida. E não é assim que nós encontramos na vida de Sansão. A história de Sansão é contada do capítulo 13 ao capítulo 16. Ele era um personagem modelo, um arquétipo.
Nós vamos encontrar na palavra de Deus arquétipos, tanto de sucesso como de derrota, tanto de pessoas santas como de pessoas que cometeram fracassos, cometeram pecados e tiveram uma vida em ruína. É um modelo a não ser seguido, mas um modelo a ser estudado para que você não cometa o mesmo erro. Aqui nesse período dos juízes, o povo, a Bíblia fala que o povo havia feito o que era mal aos olhos do Senhor, e os filisteus dominavam o povo de Israel. A Bíblia fala que Israel estava sob aquela opressão durante 40 anos, vivendo uma opressão extremamente terrível. Quando você faz o que é mal aos olhos do Senhor, você traz para você uma opressão, você traz para você uma colheita que você não gostaria de receber. Existem coisas que você está colhendo hoje, de plantios que você fez há 5 anos atrás, há 3 anos atrás. Tem pessoas que colhem hoje plantio de 20 anos atrás. E não sabe, porque o Senhor me abandonou, porque o Senhor não, porque existem leis espirituais, existem leis que regem o nosso universo espiritual, e quando nós quebramos essas leis, quando nós rompemos com os nossos pactos, com as nossas alianças, nós trazemos sobre nós um jugo, nós trazemos sobre nós uma condenação, nós trazemos sobre nós consequências, e não é só sobre a minha vida, porque se fosse só sobre você, seria bom demais, mas você traz por todos aqueles que estão à sua volta. Olha a história de Jonas, quando ele entra no barco, ele decide fugir da presença do Senhor, ou ele tenta fugir da presença do Senhor, porque não dá. O salmista fala: para onde fugirei da tua face? Onde eu vou me esconder? Se eu descer ao abismo, se eu descer ao inferno, ali o Senhor está. Se eu subir o mais alto dos céus, ali o Senhor também está, porque não tem como você fugir da presença de Deus. Ele entra no barco, e a Bíblia fala que aquele barco é sacudido por uma tempestade terrível. E no meio daquela tempestade, os marinheiros, eles imaginavam que iam morrer, começam a jogar as cargas no meio do mar, tentar aliviar o peso do navio, até que eles descobrem que no porão daquele navio havia um homem dormindo em um sono profundo, fugindo de Deus, porque quando uma pessoa ela foge de Deus, ela entra em um sono profundo. E não importa o que está acontecendo à sua volta, parece que ela não sente o impacto da sua responsabilidade e das suas consequências. E o mundo em volta está caindo ao redor. Mas enquanto você não voltar para a vontade de Deus, para o chamado de Deus, para o propósito que Deus tem para você, o teu barco vai ser sacudido e as pessoas que estão à sua volta vão sofrer as mesmas consequências. É uma teologia da responsabilidade. A Bíblia fala que um anjo aparece aos pais de Sansão e disse: esta criança que nasceria seria consagrado, seria um nazireu. Ele era separado, ele tinha uma aliança. Há poder em pessoas separadas. Existe um poder especial em pessoas consagradas. A Bíblia fala que nazireu não podia casar com alguém estrangeiro, não podia beber vinho, nem passar navalha sobre a sua cabeça, não podia tocar em nada impuro. Sansão, ele tinha toda essa responsabilidade. Ele não podia se relacionar com outras mulheres que não fossem do mesmo povo. Ele não podia colocar vinho na sua boca. Ele não podia raspar a sua cabeça. Ele não podia tocar na carcaça de nenhum morto, de nenhum animal morto, ou de nenhum ser humano morto, porque ele era separado. Pessoas separadas são especiais. Pessoas separadas têm uma movimentação especial. Age, fala, olha, pensa, a conversa é diferente. Não tem tempo para piadinhas de duplo sentido. Não tem tempo para conversas bobas, infantis. Pessoas separadas conversam sobre o céu, ainda que conversem sobre um futebol, sobre uma luta, ainda que conversem sobre um filme, mas o final da conversa sempre vai falar sobre o reino, porque o linguajar é diferente, o andar é diferente, a sua forma de vestir é diferente, porque se guarda para o Senhor. A sua mente ele consegue manter ligada ao trono de Deus. Ele pensa as coisas que são do alto, e ainda que ele saia do eixo, ele consegue se arrepender e voltar para o eixo novamente,
Porque não é que nós não vamos se tornar inabaláveis o tempo todo. Tem momentos que nós vamos enfraquecer. Tem momentos que nós vamos pensar em desistir. Mas uma pessoa que tem uma aliança com o Senhor, que é consagrada ao Senhor, ainda que ela tropece, ela enfraqueça, mas ela sabe o caminho da cruz. Ela se levanta, ela continua caminhando em direção à cruz de Cristo. Tem alguém aqui essa noite? Diga amém. Não me deixe só. Eu sei que a mensagem não é aquela mensagem de estar glorificando a Deus. Há até um silêncio, né? Mas o meu intuito hoje é mexer com você, com essa mensagem. Sansão tinha uma missão, que era libertar o povo de Israel. Todos nascemos com a missão. Qual era o segredo da força de Sansão? Qual era o segredo daquela força que tinha naquele homem? Ele era conhecido por suas habilidades, possuía votos de consagração, ele chamava a atenção por onde passava, era o lutador do UFC, ele fazia parte do Dream Team de Deus, era um homem que tinha uma marca, e por onde passava, as pessoas olhavam, este homem tem uma marca, ele era especial, era um campeão absoluto do Senhor. Não havia dias ruins para Sansão, porque ele era um homem que sempre estava disposto a pelejar e a lutar. Ele era aquele homem fora da curva. Mas a Bíblia fala que Sansão começou a quebrar os seus votos. Sansão começou a quebrar os seus votos. Ele decide casar com uma estrangeira. Ele se coloca em jugo desigual. Mesmo ele sabendo que seus pais eram contra aquele casamento, ele decide casar com uma mulher estrangeira porque quebrava já uma parte do voto dele. Ei, tenha cuidado quem chega perto de você, você que é solteiro. Tenha cuidado. Casamento é algo muito sério. Todo sexo feito fora do casamento é uma fornicação. E toda fornicação traz sobre a nossa vida condenações. Casamento é algo sério, porque o ato sexual tem um derramamento de sangue. E quando você pratica o ato sexual ilicitamente, fora do altar de Deus, você constrói um novo altar e você chama entidades em tua direção. Casamento é tão sério que um casamento pode tirar você totalmente do eixo. Um dos segredos para você escolher um homem correto, uma mulher correta, é se vocês dois estão olhando para a mesma direção. Se vocês dois têm a mesma vivência, o mesmo compromisso. Outro segredo para o casamento é quando você olha e respeita o sistema familiar do outro. Já viu aquela pessoa? Eu já vi, a gente aconselha casais, eu e minha esposa, e é muito comum a gente encontrar um homem que fala assim: pastor, é porque eu não gosto da mãe dela, eu não gosto do pai dela. Ou o cara casa com a mulher e no meio do romance descobre que ela teve outras experiências no passado. Não, pastor, porque no passado ela era uma mulher qualquer. Quando não há respeito com o sistema que você escolheu, quando não há respeito, uma reverência com o sistema que está em volta da outra pessoa que você escolheu, não vai dar certo. Porque eu tenho que olhar para minha esposa e respeitar os pais dela, reverenciar os pais dela, eu tenho que respeitar os irmãos dela. Eu posso não gostar, mas eu tenho que respeitar a história dela. E ainda que ela passou por outro compromisso, outra relação, ainda que ela teve um outro noivo, um outro namorado, eu tenho que entender que ela passou por aquela pessoa para um dia chegar até a mim. Então eu tenho que olhar para a história dela e respeitar, e dizer um sim absoluto, e amar tudo aquilo que eu estou vivendo com ela, e a gente olhar para a mesma direção. Quando um casal não olha para a mesma direção, e não há respeito a um sistema familiar, aquele casal está fadado a fracasso. Por isso que a Bíblia fala que nós não devemos casar com estrangeiros. O que é isso?
Procure se relacionar com alguém que compartilhe os mesmos princípios, a mesma fé, que tem a mesma visão. Crente tem que buscar um outro crente para se relacionar. Não, pastor, ele vai mudar depois de casar. Muda, irmãos. Os casados que estão aqui, o teu cônjuge mudou depois de casar, sim ou não? Não, muda não. Muda não, você vai descobrir que ele tem suvaqueira. Piora. Você vai descobrir que tem chulé. Você vai descobrir que quando ele come feijão, o estômago mexe, e ele solta gases. Você vai descobrir isso. Você vai descobrir coisa pior. Quando você casa, passa aquele momento da paixão, porque eu tenho uns 2 anos iniciais, que é da paixão, aquela coisa que entorpece a mente, né? O Pedro Calabres, que é um neurocientista, ele fala que a paixão é a estupidez da alma. Fica aquela coisa apaixonada, cega. Você vê a pessoa de um jeito, porque o amor, naquele momento, se torna cego. Quando a paixão começa a ir embora, que começa a vir aquele amor, que tem que amadurecer para se tornar um amor amadurecido, você começa a ver, ela mudou tanto, ele mudou tanto. Não mudou não, irmão, é porque você escolheu ele do jeito que ele é, mas agora você está vendo os defeitos. É a toalha em cima da cama, é a meia no chão, é a calcinha pendurada no banheiro, é a cueca jogada em algum local, e você começa a ver os defeitos que você não vê. Mas quando você compartilha a mesma fé, tem a mesma visão, há um respeito ao sistema familiar, uma toalha, uma cueca, uma meia, se torna detalhes, porque você pega na mão do seu amado, da sua amada, e vocês continuam olhando para o autor e consumador da sua fé. Dê uma salva de palmas ao Senhor por isso. Gente, eu sei que eu falo muito de família, tá? Eu falo muito de família porque essa é a minha veia. É a minha veia profética. Foi para isso que eu fui chamado. Então, por favor, não se incomode. Se te incomoda é porque Deus quer te tratar em alguma área da tua família. Amém? Mas é o que Deus me chamou para restaurar famílias. Eu e minha esposa temos essa missão. Então, sempre eu vou falar de família nas minhas mensagens. E você não nasceu de uma chocadeira. Você nasceu de uma família. Então, você precisa ouvir. Amém? Ele se casa com uma estrangeira, se coloca em julgo desigual, mesmo sabendo que seus pais eram contra, decide não honrar os seus pais, vai até a terra dos filisteus, se apaixona por uma mulher muito rápido, era um menino, brincando com as suas emoções, por mais forte que fosse, era infantil e fraco, vencido pelo pecado da imoralidade, pela sensualidade. A propósito, homens não traem, mulheres não traem. Quem trai é o menino, é a menina que está naquele homem. Quem trai é o moleque que está naquele homem, é a moleca que está naquela mulher. Porque um homem, na sua totalidade, ele não trai, ele não brinca, ele leva a sério. Há meninos e meninas vencidos pela sensualidade. E quando eu falo meninos e meninas, eu estou falando de muitos homens de 40 anos, 30 anos, muitas mulheres de 40 anos que são vencidas pela imoralidade. A sensualidade é uma idolatria. Por sentimentos, qualquer coisa que te domina é uma idolatria ou um adultério. Qualquer desejo idolatrado é um adultério na sua própria causa e se torna sensualidade. Pecado é tudo aquilo que te domina, que te tira da presença de Deus. Ele era imaturo para ouvir, não ouvia seus pais, muito menos a Deus, não respeitava a sua aliança. O seu voto de Nazireu, ele buscava ser algo que não se encaixava ao seu voto. Ele traía, adulterava o seu voto e passou a focar na carnalidade. Só um homem em um estado infantil ou na passividade pode ferrar com o seu chamado. Ele disse, é ela que eu quero, porque ela agrada os meus olhos. Não foi assim, é ela que eu quero porque ela se encaixa na minha aliança. Foi, é ela que eu quero porque ela se agrada aos meus olhos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10,
10:7. 1 Coríntios 10:7. Coríntios 10:7. Não sejam idólatras. Olha onde se encaixa a palavra idólatras. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se sentou para comer, beber, levantou-se para se entregar à farra. Versículo 8. Não pratiquemos imoralidade sexual. A idolatria sempre caminha junto com a imoralidade sexual. Só que aqui na minha tradução fala assim, ó. Não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram mortos em um só dia. 23.000. Sabe o que é fornicação, irmão? É sexo fora do casamento. Todo sexo fora do casamento é fornicação. E é pecado. São leis espirituais. E às vezes por um pecado que cometemos, que temos consciência, nós cometemos erros e trazemos sobre nós consequências. Mas pastor, eu não vejo consequência hoje. É uma questão de tempo. A consequência vem. Um dia a conta chega. E um dia a conta bate à tua porta. Se não houver arrependimento e confissão. Se você não voltar, você está errando o alvo. Pecado é errar o alvo. Você não voltar e falar, eu preciso mudar a rota do meu relacionamento, do meu noivado, do meu casamento, do meu namoro, da minha vida pessoal. Porque, pastor, o senhor está falando a nível de relacionamento? Não, eu estou falando também da pornografia virtual que você acessa. Eu estou falando das pegadas que você tem, um final de semana sim, outro não. Eu estou falando dos motéis baratos que você se deita. Eu estou falando da sua sexualidade que não é santificada. Porque hoje, segundo Josh McDowell, ele fala que a partir dos 5 anos as crianças estão se depravando através da pornografia. Mais de 50% dos casamentos, eles sofrem uma regência da pornografia. Isso tem destruído, arrancado as forças dos nossos homens e das nossas mulheres. Porque eles começam a se relacionar com uma fantasia, com aquilo que não é real. E querem submeter a sua família àquela fantasia. E não se satisfaz, e não satisfaz o outro, e destrói os casamentos. A idolatria era associada a práticas sexuais. E quebra o primeiro mandamento quando fala que nós não devemos adorar outros deuses. Uma paixão que te tira da presença de Deus é a idolatria. Uma paixão cega, sim, é uma idolatria. Gente vencidas por imoralidade ficam fracas, inconsistentes, perdidas, sem focos, improdutivas. E o pior, que foge da presença de Deus. Adão, onde é que tu estás? Não, Senhor, eu pequei. Foi a mulher que o Senhor me deste. E a mulher não foi a serpente que surgiu no jardim. Quando eu vejo alguém estranho, eu pergunto, com qual serpente ela está conversando? Quando eu começo a ver alguém, pastor, como o senhor subiu aqui, o senhor falou, temos que pensar no casal tal. Foi assim que o senhor falou, o casal tal. Com qual serpente anda conversando? Quais são os votos que andam quebrando? Porque se você começa, muda o seu comportamento do dia para a noite, isso não é normal, irmão. Estava tudo bem, pastor, mas a minha esposa mudou o comportamento, tem algo de errado. Pastor, meu esposo estava tudo bem, mas de repente mudou. Meu filho, de repente os olhos começaram a ficar vermelhos. Tem algo de errado, irmão. Eu falo isso porque eu tenho 2 filhos. Um de 21 e outro de 20, uma de 21, outro de 20. E eu observo o jeito deles, a forma que eles andam. Eu observo os olhos, eu observo tudo o comportamento deles. Para que eu possa confrontar no momento certo. E eu sei quando um deles estão diferente. Eu olho, tem algo estranho que aconteceu? Não foi nada não. Senta aqui, vamos conversar. Conte para mim. E às vezes eles contam para a Fabiana. E a Fabiana, eles falam, não conte para o papai não. E a Fabiana vem e me conta. Porque se não me contar ou souber depois, o pau quebra lá em casa. Quando eu falo pau quebra, é uma conversa muito dura.
Nunca bati nos meus filhos. Meu filho está aqui, ele pode falar isso. Nunca bati no meu filho, nunca bati na minha filha. Mas sempre tive conversas olhando nos olhos. Porque se eles não puderem olhar nos meus olhos, eles não vão conseguir olhar nos olhos de ninguém. Então sempre foi olhando nos olhos. A carne é um Deus insaciável. Toda mulher ela quer um rei e não um menino. Todo homem quer uma rainha e não uma menina. Ele despreza o conselho dos seus pais. E a consequência da desonra dos pais foi encurtar a sua vida. Quem veio antes, irmãos, merece a primazia. Teus pais merecem todo lugar de honra. Sansão morreu prematuramente porque ele foi acometido por muitas maldições. Não só ele, mas todos que estavam à sua volta. Muitos estão no submundo porque desprezam seus pais. Depressão, orfandade, miséria, vícios. Tudo isso nasce da ausência da paternidade. Quando você vê alguém sofrendo do vício, pode ir atrás. Ali foi um problema de paternidade. Nossos pais nasceram de outra geração, tiveram um contexto diferente. Eles precisam ser respeitados. Abre em Provérbios 30, 17, Jardel, por favor. Provérbios 30, 17. Olha esse texto como é pesado. Os olhos de quem zomba do pai e de quem despreza os cabelos brancos da mãe serão arrancados pelos corvos do vale e devorados pelos filhotes do abutre. A minha tradução fala assim: os olhos que zombam do pai e desprezam a obediência da mãe, os corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da águia os comerão. Tem geração cega por desobediência. Pessoas cegas que não sabem a direção. Não sabe encontrar a solução na vida, não sabe a decisão que vai tomar, não sabe o casamento que vai escolher, a faculdade que vai trilhar. Por quê? Porque desonra pai e mãe. Não sabe escolher as amizades, não sabe discernir entre o bem e o mal. Qual é a tua sexualidade? Não, eu sou um pansexual. Eu postei hoje um vídeo no meu history, um cara vestido com uma máscara de cachorro dizendo que ele era um cis animal, um negócio assim, vestido de cachorro. Aí apareceu outro de cachorro e um cara segurando a coleira. Não, é porque ele se identifica com um cachorro. Ele se identifica como cachorro. Aí o cara perguntou todo o tempo. Não, todo o tempo eu me identifico como cachorro. As pessoas não sabem mais o que querem, não sabem qual é a sua sexualidade, não sabem mais definir: eu gosto de homem, eu gosto de mulher, eu quero seguir isso, eu quero seguir aquilo. Até para você contratar nas novas empresas hoje, tem pessoas batendo pé, fazendo beicinho, porque são pessoas cegas, que não conseguem enxergar a responsabilidade diante dos seus olhos, pela desonra. Serão arrancados. Os olhos serão arrancados pelos corvos dos vales e serão comidos pelos filhotes das águias. Pessoas cegas. A Bíblia diz que os filisteus mataram a mulher de Sansão. Ele vai se vingar e coloca fogo na serra dos filisteus. Ele se permite nesse momento ser movido pela dor. Antigamente movido pela sensualidade, pela imoralidade, idolatria. Agora sendo movido pela dor, pela violência e pela revolta interior. Já viu gente assim? Pessoas revoltadas demais, com raiva de tudo. E não sabe nem por que estão com raiva. Uma raiva presa, um grito preso na garganta. E você vai conversar com a pessoa: não quero conversar, eu já sei. A Bíblia diz que os filisteus mataram a mulher, já falei isso. Os filisteus continuam investindo contra Sansão, amarram ele com 2 cordas e logo ele consegue se libertar. Logo depois ele fere 1000 homens com uma queixada de jumento. Então Sansão desce para Gaza e arruma outra mulher.
A Bíblia fala, no texto que a gente começou lendo, era uma prostituta. Ele vai num prostíbulo, mais uma vez, ele, para poder satisfazer a sua necessidade, ele vai atrás da imoralidade. Sansão arranja outra mulher, no lugar dele buscar alívio em Deus, ele busca alívio na imoralidade. A dopamina da morte. Ele acreditava que o sexo o preenchia. À meia-noite, ele arranca os portões e ele sai arrastando os portões da cidade de Hebron, subindo o monte, e os filisteus olhando para ele de longe, ele arrancando os soldados, porque o menino imoral, o menino revoltado, agora precisava exibir a sua força. Já viu pessoas exibidas? Se veste com aquilo que não pode, quer ensinar aquilo que não sabe, passa uma imagem daquilo que não tem. Já viu? Pessoas que vestem uma espiritualidade plástica, uma espiritualidade instagramável. Um casamento cheio de filtros, que na rede social é legal, é sorriso, mas no dia a dia não tem mais aquele sorriso, aquele jovem que demonstra uma felicidade, aquela moça que demonstra uma vaidade, mas no fundo são pessoas amargas internamente, pessoas deprimidas, ansiosas, angustiadas. Aquele homem começou a exibir a sua força. Sua consciência em relação ao seu voto estava obscurecido. Ele confiava na força do braço. E aos poucos Sansão ia quebrando os seus votos. Ei, a tua intimidade com Deus, você não perde da noite para o dia, não. Aos poucos você vai quebrando os seus votos. É um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. É um pecado aqui, um pecado acolá. E aos poucos você vai quebrando os seus contratos, a sua intimidade, a comunhão com Deus. Ele usava a sua força para se exibir, para se autopromover. Toda vez que você precisa de outras pessoas para te dar valor, toda vez que você precisa de outras pessoas para ter valor, é sinal que você não tem valor nenhum. Aqui ele já tinha tocado em uma carcaça de animal. Não estava mais com as mãos limpas. Uma pessoa com votos de Nazireu não podia tocar em cadáver. Ele já estava com as mãos sujas. Bota aí, Jardel, Salmo 24, 3, ao versículo 3, 4 e 5. Salmo 24, 3, 4 e 5. Fala assim: quem pode subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas. Volta, Jardel. Quem pode subir ao monte do Senhor? Olha os detalhes. Quem pode subir ao monte do Senhor? E quem pode permanecer, não só subir mais, é permanecer no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos, olha a idolatria, e nem jura por deuses falsos. Continua. Este receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Olhe para suas mãos. Suas mãos estão limpas? Suas mãos estão limpas? Logo depois, Sansão se senta na roda dos escarnecedores. E naquela roda dos escarnecedores, ele propõe um enigma. Ele estava brincando com seus erros, brincando com seu propósito. Quando você anda com pessoas de má influência, você se torna uma delas. Mais importante do que a sua jornada é quem você leva nessa jornada, é quem vai contigo. Não adianta você falar, eu estou caminhando para o lugar certo, mas se você tiver as pessoas erradas do seu lado, porque um dia essa pessoa errada vai te tirar do caminho certo. Ele se apaixona por outras mulheres. Chama Dalila. Você será conhecido pelos inimigos que você venceu,
ou você será conhecido pelos inimigos que venceu você. Davi era conhecido pelo gigante que ele venceu. Sansão foi conhecido pelo pecado que venceu ele. Os inimigos subornaram essa mulher. Ele sabia que estava sendo enganado. Ele estava se divertindo com tudo aquilo. E por 3, 4 vezes ele foi enganado. Olhem para mim. Já estou terminando. Dalila chega e fala: me conta onde consiste a tua força. Ele disse: se você me amarrar, ele é amarrado, ele quebra as amarras. Em que consiste sua força? E o argumento da mulher era o mais prostituto possível. Você não me respeita. Traz um sentimento de comiseração, de pena. Você não me ama. Me diz onde consiste a tua força. Não, se você amarrar dessa vez, dessa forma, aí amarra e ele quebra as amarras. Não, você não me ama, você não quer estar comigo. Você é desse jeito que a amante ela trata. Ei, o teu lugar não é o lugar de amante, minha irmã. O teu lugar não é lugar de amante, meu irmão. Você é criação de Deus. A Bíblia fala que antes do ventre da tua mãe, Ele te conhecia. Você é uma pessoa especial. Ele sabe o teu nome, Ele chamou você pelo seu nome. Você não está aqui para poder comer migalhas. A amante, ela vive de migalhas. O amante, ele vive de migalhas. Você é um rei, você é uma rainha. Você está neste mundo para poder comer o melhor desta terra. Deus tem um homem reservado para você. Deus tem uma mulher reservada para você. É a tua família. Deus tem uma aliança, uma promessa. Você é consagrado por Deus. Você não pode aceitar qualquer coisa na tua vida. Você não pode aceitar qualquer emprego, qualquer condições, qualquer estado de saúde, porque você nasceu para comer o melhor desta terra. Tem alguém aqui essa noite que pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Então ela fez ele dormir sobre o colo, chamou um homem, raspou-lhe a cabeça, cabelo, começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti. Despertou ele do sono. Ele fala: eu ainda tenho aquela força, eu vou sair e eu vou fazer acontecer, agora vai ser do meu jeito. E a Bíblia fala, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Tem muita gente, Murilo, que prega que não tem mais o Senhor do lado dele. Tem muita gente que canta que não tem mais a presença de Deus. Tem muita gente que toca e o Senhor já abandonou. Porque a pessoa não consegue abandonar o pecado. Tem muita gente que vem domingo após domingo e fala: eu sou um santo e consagrado, e não carrega mais a presença do Espírito Santo. Ah, pastor, isso foi no Antigo Testamento, então me explica no Novo Testamento, quando fala que Moisés punha um véu sobre o rosto para poder esconder a glória que já tinha ido embora. Quem está falando isso é um apóstolo, e é no Novo Testamento. Isso quer dizer, a glória de Deus pode ir embora na tua vida e você achar que ele ainda está ali se manifestando, agindo, operando, e não está. Porque você está caminhando na sua própria força, e por isso que você está cansado, por isso que você está desanimado, por isso que você não tem mais vontade de vir para o culto, por isso que você se chateia com qualquer coisa, culpa o pastor, culpa os ministérios, culpa a falta de oportunidade, porque você quer uma desculpa para justificar aquilo que já foi embora da tua vida. Onde estava a força de Sansão? Era uma sucessão de patifaria, de quebra de votos. O Espírito de Deus não estava mais ali. E Cabode, a glória havia ido embora. Os filisteus tinham oferecido suborno. O diabo, ele está pagando alto pela tua cabeça. Ele só quer que você seja consumido pelas suas paixões. Sansão era vulnerável, ele sabia que estava sendo enganado. Qual o segredo de Sansão, irmãos?
Era o cabelo? Era a bebida? Era a carcaça de animais? Era casar com uma pessoa estrangeira? O segredo de Sansão estava em seu voto, em sua consagração, em sua aliança. Não dê os seus votos a estranhos. Não faça pactos com entidades. Não quebre as alianças que você construiu ao longo da sua vida. Não desfaça do seu casamento. Não entregue seus filhos a Satanás. Não entregue seus segredos ao inimigo. São os seus votos que te faz diferente, que te faz especial. Quando eu vejo uma pessoa que não está bem, eu pergunto: quais são os votos que essa pessoa quebrou? Deus está atrás de homens que guardam os seus votos, homens que valorizam a sua presença. Agora Sansão trabalha que nem um animal, se tornou escárnio, vergonha para Dagom, que blasfemava o nome de Deus, até que levaram Sansão. Ele estava cego dos olhos, eles cegaram os olhos. Lembra aquele que não honra pai e mãe? Eles ficam cegos. Eles estavam cegos. Colocaram entre duas pilastras no templo de Dagom. E ele faz a sua última oração. Senhor, dá-me a minha força de volta. Ele no meio de duas pilastras, cego, sujo, ele fala: Senhor, dai-me a minha força de volta, mais uma vez. E ali o Espírito Santo vem sobre ele arrasta as duas colunas, e ele, na sua morte, ele cumpre o seu chamado. Talvez a oração que nós temos que fazer essa noite: Senhor, dá-me a alegria da salvação. Se Davi fez essa oração: Senhor, dá-me a alegria da salvação. Não aparta, parece que Davi conhecia Sansão. Ele fala: não aparta de mim o teu espírito. Porque ele tinha pecado. Porque Davi, ele foi um diferencial, pastor Elton. Porque Davi, ele se arrependeu. Ele se arrependeu a tempo. E mesmo assim ele pagou um preço, Murilo. Sabe como foi os fins, os últimos dias de Davi? Ele pagou um preço, foi perdoado. Era um homem segundo o coração de Deus. Mas quando ele foi morrer, Renato, ele não tinha mais a família em volta dele. Tiveram que chamar uma jovem virgem para deitar com ele e aquecer o corpo dele, porque ele não tinha os filhos para aquecer, não tinha esposa para aquecer, não tinha família em volta dele. Aí tiveram que chamar uma jovem virgem para aquecer o rei, que já estava velhinho nos seus últimos dias de vida. Ele morreu sozinho, pagou um preço alto, perdeu a família, porque quebrou os votos. Davi, eu lhe perdoo, mas a espada não se apartará da tua casa. Consequências você vai colher por causa do teu pecado, mas eu te perdoo. E é um arquétipo. E tem pessoas assim, que estão envelhecendo sozinhas. Orgulho, arrogância, pecados não confessados. Vamos ficar de pé.